Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mad Tests. Hoje a gente vai continuar o quadro Máquinas dos Amigos com o nosso amigo Batista e o Puma dele. Então chega pra cá, Batista, como é que tá? E aí, cara, beleza? Tranquilo? Prazer, seja bem-vindo ao canal. Valeu, Vamos obrigadão, falar um pouco do teu carro aqui. Vamos, então, primeiro, cara, modelo e ano. Vamos lá, esse aqui é um Puma GTE 1973. Tá? Ele é basicamente a carroceria da Volkswagen Brasília do mesmo ano, cortada 20 centímetros mais ou menos aqui, encurtada, né, para deixar o entre-eixo mais curto. E depois a Puma fazia toda a carroceria de fibra por cima. E aí, antes da gente continuar aí mais para essa parte técnica de o que é o carro, motor, ano e o que tinha ofertado na época, como que esse carro apareceu na tua vida, assim? Cara, então é uma história engraçada, né? Porque basicamente foi um negócio que aconteceu de forma bastante espontânea, tá? Na época eu estava fazendo um intercâmbio na Alemanha, terminando a faculdade. E assim, como eu estava numa fase que eu estava terminando a faculdade, eu ia voltar para o Brasil e tudo mais, eu estava determinado a cometer alguma atrocidade. Fazer uma cagada. Eu queria fazer cagada, é verdade. Né? Eu queria cometer uma atrocidade para o meu patrimônio financeiro. Então eu comecei a falar com os amigos, tal, o que eu podia fazer, isso, aquilo. Estudando possibilidades, pô, pega um Chevette, uma Palinha, um Puminha e tal. Cara, várias coisas. Várias coisas passaram pela cabeça. Eu comecei a mandar classificados aleatórios para amigos para ver o que eles achavam e tal. Eis que alguns meses antes de eu voltar para o Brasil, o nosso amigo Eric, em breve também, no canal. Em breve no canal também, vocês vão conhecer. Ficou sabendo do amigo de um amigo que estava com um Puma à venda e ele mandou fotos e foi ver por causa do seguinte. Basicamente, esse amigo de um amigo, ele tinha o pai, que ele tinha duas Pumas, ele acabou vindo a falecer em 2018, ele veio a falecer em 2018, e esses carros ficaram enrolados com inventário e tudo mais, e ficaram sem dono basicamente desde então, até quando eu vi o carro em 2021, vi fotos dele pelo menos, né? Então, como esse amigo não entendia muito do carro e queria vender ele chamou o Eric, nosso amigo que entende um pouco de carro, para avaliar ele. No que ele foi avaliar, antes de colocar valor, qualquer coisa, ele lembrou de mim na hora e falou, cara, eu acho que eu já conheço alguém interessado nesse carro. Ele mandou as fotos direto para mim, eu falei que eu tinha interesse e tal, eu tinha gostado do carro. E daí eu falei, cara, dá um jeito de segurar esse carro até eu voltar. Na hora que eu voltar pro Brasil, eu vejo ele pessoalmente. Nessa parte você estava antecipando, você ainda não tinha voltado, mas você já estava trabalhando com que carro que você poderia comprar quando você chegasse. Exatamente. Porque eu cheguei no Brasil, cara, eu fui pronto ver, pra fazer gostei, merda. Pronto pra fazer merda, dedo no gatilho, pronto pra fazer merda, eu fui ver tal, eu estudei, eu gostei dele, mas eu ainda tava em dúvida na época por um Chevetinho. Eu falei, putz, cara, eu olhei o Puma, gostei. Já tava finalistas ali, Chevette ou Puma. Tipo, olhei o Puma, você já gostei, tinha convergido pra... e tava na dúvida ainda. Eu falei, putz, cara, eu vou arranjar um amigo que tem um Chevette e eu vou experimentar o Chevette. Também pra melhor ver coisa, se melhor coisa. De cara, curti, mas daí eu pensei, cara, Chevette tem a venda toda hora. Se eu abrir o LX agora, vai ter um Chevette à venda, eu vou conseguir comprar ele, independente da condição. Sim. O Puma é mais difícil. Daí eu pensei, olha, se eu não fizer o rolê com o Puma, o negócio com ele, eu vou me arrepender de não ter feito no futuro. Então, vamos lá, foda-se. Bom, então uma vez decidido que seria o Puma, a ideia foi ver justamente esse que estava parado, que era dessa família que vocês conheciam. E aí o Eric foi então ver o carro. Exatamente. E você ainda na Alemanha. E aí então o Eric foi ver esse carro antes mesmo de você voltar. Rolou ali uma provocação, o que ele falou? Tipo, que nível que estava o carro, do que ele te passou e como que ficou daí a ansiedade para ver esse exemplar especificamente? Assim, o Eric, pô, ele é amigo, ele mandou a real pra gente. Não teve nenhuma frio, ilusão ele na hora. disse Falou, como o carro seguinte, o carro tá nessa situação, ele precisa de alguns cuidados, mas assim, quando você vê muitas coisas no mercado aí, é difícil achar coisa muito melhor. E as coisas muito melhores estão muito mais caras. Daí foi, na verdade, uma questão de distorção de o que o carro podia oferecer versus quanto ele me custava. Perfeito. Então, acho que o que levou a mais essa decisão foi isso. Então, apesar de ser uma escolha irracional, porque por que você vai comprar um carro com quase 50 anos de idade, existia uma racionalidade por trás da escolha, que era dentre as opções que você tinha disponível no mercado versus o que você tinha de dinheiro, esse aqui foi o que encaixou. Que encaixou bem, parecia tipo, fazer sentido na hora, uma oportunidade que ia ser
difícil de replicar, ainda Sim. mais, assim, vamos ser sinceros, você prefere comprar carro de pessoas conhecidas do que de um aleatório na internet no anúncio. Com certeza. Então, sempre dando valor para esse tipo de situação, né? Então foi aí que eu decidi meter ficha no Puminha. Com isso, beleza, comprei o carro, o que tem que fazer? Quase tudo. O carro ficou parado desde 2017 até 2022, que foi quando eu comprei ele. Então, pô, todo esse período, para quem às vezes não entende, às vezes, assim, máquina parada estraga mais que do que rodando, né? Máquina parada É pior. é pior do que máquina andando. Por isso que a galera, só para concluir o raciocínio, né, que fica levando muita quilometragem em relação, às vezes, antes de fazer uma escolha, pense bem, porque não é às só vezes quilometragem. não é esse o indicador de que o carro tá bom. Exatamente. Tanto que no primeiro rolê já houve um evento canônico aí na vida do proprietário de um carro antigo, que é ficar parado na rua. Pane O que seca. aconteceu? Ou não? Por pane é uma mistura dos dois. Aham. Foi uma pane seca que gerou outros problemas, tá? O primeiro é, o carburador estava muito desregulado e ele consumiu combustível acima do que a gente achou que ia consumir. Então, o que tinha no tanque a gente achava que ia ser o suficiente para chegar em casa, não deu. E daí deu pane seca. Só que daí isso deu um outro problema. Ele estava parado há tanto tempo que ele acumulou muita sujeira no tanque de combustível. E quando deu pane seca e não tinha quase nenhum combustível para chupar, ele chupou toda a sujeira de uma vez. E isso ali, cara, deu um AVC nos carburadores. E daí, Foi de cara, arrasta. não teve conversa. Foi de arrasta, não teve jeito. O carro parou e se recusou a funcionar a menos de 100 metros da minha casa. Então foi, cara, foi tenso. Boa. No primeiro dia já rolou um evento de construção de caráter. Bom, nada pior do que essa primeira impressão do carro, mas ali ainda você não estava de nenhuma forma arrependido. Não. Você deu um não. jeito de chegar em casa e considerar esse problema para depois começar a resolver. Exato, Mas você deu um jeito de chegar em exato. casa, pelo menos. Não, chegou na casa, na frente de casa, beleza. Daí Perfeito. a gente segue o rumo. Boa. Mas, Batista, antes da gente entrar no detalhe de todos os problemas que você já teve e o que você já fez, vamos valorizar um pouco do que é a joia desse carro Vamos lá, aqui vamos para a lá. história do Brasil. Então, cara, conta pra gente um pouco assim, em relação ao período, né? Que ano que ele era, que opções que existia da Puma na época, você sabe um pouquinho da história do carro, assim, que a gente possa contar aqui? Então, vamos lá. Na época, em 1973, né, se não me engano, antes a Puma elas eram construídas com a base do chassi de Fusca, 1300, né? Talvez corte essa informação de 1300 depois, mas Pode era deixar. feito com base no chassi de Fusca. E o 73 foi o primeiro ano que foi chassi de Brasília, já com a mecânica 1600. Então esse foi o primeiro avanço do ano em específico. O que a Puma oferecia na época era o Puma GTE, que é esse aqui com capota, o Puma GTS, que é o conversível. Bom, na época, né, de 1973, a gente tinha um dos aspectos que chama bastante atenção para esse modelo, que é o seguinte, que é essas guelras de tubarão que servem de entrada de ar para o motor a ar atrás, entrada de ar para o motor a ar. E isso aí é o que apelida esse modelo, essa geração de Puma Tubarão. Um detalhe que os mais aficionados e por dentro da história da Puma vão perceber é que os para-choques, tanto dianteiro quanto traseiro, eles não são condizentes com o modelo, né? Nessa época a gente ainda tinha os para-choques cromadinhos que ficam divididos aqui na frente e atrás igualmente, né? E tem um formato mais de cunha, tanto em cima quanto embaixo, para ele. O que provavelmente aconteceu com esse carro? A gente perdeu parte da história porque o dono anterior faleceu e daí a gente simplesmente não sabe fragmentos do passado dele, né? Mas o que muito provavelmente aconteceu? Esse era um aspecto de época, que era clássico dos anos 60 e o início dos 70, mas que foi ficando com visual datado lá para a época de 80. Esses para-choques são, na verdade, das Pumas. Alguém deu um acelerão ali. Esses para-choques, se você notar, eles são, na verdade, da versão de 1980 das Pumas, tanto o GT quanto o GTS. Então, muito provavelmente, um dono dessa época dos anos 80, que tinha uma Puma dos anos 70, quis fazer a substituição dos para-choques para ter um visual mais atualizado do carro, porque na época esse visual antigo não era tão bem visto assim, né? Hoje a gente valoriza, mas na época era só mais um carro velho, digamos assim. Então a gente pode dizer que para-choques dianteiros e traseiros, eles são corretos em termos de período para modificações que eles faziam na época, mas não era como ele saía da linha de produção da Puma. Em 1973 não saía desse jeito. Perfeito. Exatamente.
Cara, na época a Puma fazia de um pouco de tudo, eles faziam até caminhões, tá? Mas só que a linha deles incluía os caminhões, o modelo eu não vou lembrar o certo. Eles tinham o Puma GTE, que é a versão com capota, e o GTS, que é basicamente a mesma coisa, mesmas dimensões, mesmo motor, só que a versão conversível, que é muito popular também. E eles também tinham o Puma GTB, que era uma versão que tinha a mecânica de Opala, na verdade, e replicava mais o visual dos muscle cars. O GTB a gente vai colocar aqui, mas é justamente o mais muscle car dos carros da Puma, né? Que ele tinha aquela ombreira, né? Aquela linha lateral que sobe, que lembra e que foge muito desse formatinho mais coupé. Mais de carro esportivo, coupé, europeu. O Puma GTB ele já tem um visual mais muscle car, um carro maior, ele já tem as dimensões do Opala, justamente por ter a mecânica do Opala, né? Então ele se parece muito mais com um Opala coupé, assim, do que qualquer outra coisa. Perfeito. Né? E aí, aproveitando, Batista, falando assim, o teu é o capota fechada, rígida, como ele é de fato, né? Não é targa, ele não tem opção de tirar e se tornar um conversível. O conversível, para a época, ele era mais caro, mais barato? Tinha diferença, assim, de valor? Você sabe dizer se o conversível era um carro mais caro do que esse aqui, provavelmente? Pois então, eu não sei de valores, exatamente, mas a parte interessante da história é que ele nasceu meio que dessa forma, a versão com capota, porque a Puma desenvolveu esse carro, na verdade, para pista, né? Nos anos 60, quando ainda tinha motor 2 tempos. Ele foi desenvolvido como um carro de pista, para descer a lenha mesmo. Então a capota é a questão de aerodinâmica e tudo mais, e o que se esperava num carro de pista na época. Gerou Ibope, a galera curtiu e falou, pô, vocês têm que fazer um carro de rua. Vamos fazer um carro de rua, vai vender pra caramba. E deu certo, eles fizeram carro de rua, e daí foi que nasceu o Puma GT que a gente conhece agora, né? Na verdade, Puma GT na época, não tinha o E na sigla. E com isso ele foi ganhando popularidade, a versão com capota, e daí a galera começou a dar justamente uma demanda de mercado para a evolução que é o conversível. Então ele nasceu sendo vendido só com capota, e depois pela galera, aqui tá um conversível, vai dar Ibope e tal, não tem muita coisa no mercado. E aí eles se adequaram é uma fatia que vocês podem consumir, e deles desenvolveram o conversível em seguida. Legal. Bom, Batista, então, dito isso assim, vamos um pouco para as partes mais técnicas do carro. Então explica pra gente um pouco motor na região traseira, questão de tração ser no eixo traseiro, traz um pouco de informações assim da parte técnica que a galera mais aficionada por esse lado se interessa bastante. Exato, vamos lá, mecânica. Como eu falei, cara, a mecânica de Volkswagen Brasília 1600 da época, só que não é uma simples Brasília porque por ter o entre-eixos encurtado, é um carro muito mais ágil, a direção é muito mais direta e ele é muito mais responsivo por conta disso, tá? Bom, carro, motor traseiro, tração traseira, todo peso atrás, para quem já dirigiu sabe que é um carro que dependendo, ele é arisco, né? Eu já dirigi em cartódromo ele, se você pegar pesado ali, até nas frenagens, você vê que ele quer puxar para o lado ali, então é uma característica que você tem que respeitar um pouco, apesar da baixa potência, você tem que respeitar um pouco. Bom, e antes de vir aqui para o motor, né, o detalhezinho desse adesivo muito legal, Made in Brazil, trazendo um pouco da história que o Batista está comentando com a gente, né, e o emblema do Puma GT, que como ele mesmo comentou, começou com o Puma GT aqui para essa carroceria rígida, né, e depois foi partindo para essas outras variantes, como por exemplo a conversível. Explica pra gente, tá aqui o motorzão dele, conta além tudo. Do mais, além da mecânica de Brasília, não era só um motor simples, né, um simples motor de Brasília, porque na Brasília, por exemplo, na época a gente tinha carburação simples. Então, para aumentar a esportividade e o desempenho do carro, era mudado para carburação dupla. Então, a gente pode ver dois aí, se não me engano era um par de Solex 40, eu acho que tinha a versão 36 e a 40, se não me engano, eu posso estar errado agora, faço um adendo depois. E assim, além disso da carburação dupla, tinha um comando diferente, então tinha uma certa preparação no motor para ser colocado no carro, e com isso, quando você adiciona o fato de que ele é um carro muito leve, a gente está falando de um carro na ordem de 700 kg, por conta da carroceria de fibra de vidro, é um carro que para os padrões da época tinha um desempenho bem interessante. Bom, puxando um pouco o gancho então justamente do motor, vamos começar com a parte dolorosa e difícil. De motor, estava saudável? O que vocês tiveram que resolver da questão do tanque? Afetou de alguma maneira alguma peça, algum componente que precisaram substituir? Conta um pouco do que você já precisou fazer para ele estar saudável do jeito que ele está hoje aqui. Então, por sorte, o motor nunca deu trabalho com relação a isso. Foi toda aquela situação do tanque, tem entupido os carburadores, mas foi só fazer o feijão com arroz com os carburadores, limpeza, tal, tudo mais, remontagem, voltou a funcionar certinho. Por segurança foi trocado o cabo do acelerador.
Com o tempo, a gente percebeu, não está tudo em ordem cronológica, tá um pouco misturadinho, mas assim, com o tempo a gente percebeu que os coxins do motor estavam meio muito soltos, assim, eles estavam quebrando, isso estava dificultando o engate de marchas. Então por muito tempo eu achei que na verdade o trambulador ele estava errado, precisava de ajuste, mas não, era o motor que ele ficava levemente fora de posição quando ele trabalhava, né, com o movimento do carro, e isso gerava trocas difíceis de acontecer. E na verdade foi só trocar o coxim que melhorou. Então na verdade do motor, sério, nada. Eu troquei os coletores porque eles estavam podres por causa do tempo, troquei os coxins e limpeza de carburador. E o resto, troca de óleo. O câmbio é outra história, porque o problema crônico Volkswagen desse câmbio aqui é que o anel sincronizador da segunda marcha, quem tem Fusca em Brasília vai saber o que eu tô falando, arranha muito. Ele falha com frequência, A segunda especificamente. A segunda especificamente, eu não sei o jeito que é feito ali, tipo, em relação ao câmbio, a alavanca do câmbio, os varões e tudo mais, ou se é algum problema do próprio câmbio, mas cara, anel sincronizador de segunda marcha vai dar pau e ela vai arranhar. Então é o que a gente teve que fazer nesse câmbio, trocar anel sincronizador. Além disso, foi trocada a coifa do próprio câmbio, né, do próprio câmbio, da saída para os eixos das rodas traseiras, e acabou os problemas por aí. Legal. Além do mais, cara, de mecânica era isso. De suspensão em direção, ó, vamos lá. Os coxins da carroceria pro chassis que estavam faltando, que davam um barulhinho quando o carro trabalhava, que também foram trocados. Todos os amortecedores foram trocados também, porque o carro ficou parado há muito tempo, não estava trabalhando direito, é o padrão. Sim. Freio, por segurança, trocou tudo e tal. E o mais interessante... Bem rapidinho, é tambor, lona nas 4 rodas, como que é a configuração? Vamos lá. O freio é disco nas rodas dianteiras, tambor nas rodas traseiras. A gente consegue ver aqui o tamborzinho. Não é nada muito diferente da tecnologia que a gente tem hoje nada mesmo, muito então. Diferente Disco nas frentes, tambor na já traseira. era padrão no mercado. Então você fez uma revisão completa dos freios por segurança. Exato. E aqui a gente consegue ver o caliper e o próprio disco. De revisão você diz assim, trocou pastilhas e discos? Vamos lá, troquei pastilhas e discos, cilindro mestre precisou de ser trocado também. E foi basicamente isso nos freios, cilindro mestre, pastilha de discos, e é claro, não é pastilha de disco atrás, é sapato e o tambor. De direção, também clássico da Mecânica AR, muita folga na caixa de direção, a gente tinha 2 opções. Ou trocar a caixa por um modelo igual, ou fazer o que eu chamo de melhoria, porque melhorou muito o carro, que foi na verdade colocar uma caixa pinhão cremalheira. Porque o original da Mecânica AR é um conjunto de braço Pitman com esferas recirculantes. É barato de fazer, mas por própria questão de limitação de design, custo de material e fabricação na época, é um sistema que tem mais tendência da folga. E o sistema pinhão cremalheira, ele é muito mais preciso, ele é mais leve, dependendo do caso, e não gera muitas folgas em comparação com o outro sistema. Então esse carro aqui está com uma caixa de direção pinhão cremalheira, o que melhora a experiência de guiar dele. Bom, falando um pouco então já da dinâmica, como você está falando de freios, a questão do sistema de direção, conta pra gente, medida de pneus, dianteira, traseira, é original, não é? Você fez alguma melhoria? Teve que trocar todos os pneus? Como que foi essa parte mais focada? Não, pneu idem, porque a gente sabe que passou de 5 anos até, eles aguentam, mas eles vão se apodrecendo. Apodrecer é uma palavra forte, mas isso, eles vão se degradando, vão perdendo as propriedades dele, eles vão ficando cada vez piores, estavam muito ressecados. Então a gente achou que era seguro trocar. A gente manteve as medidas originais, na dianteira 185/70 raio 14 e atrás também 195/70 raio 14, que é uma largura um pouquinho maior. Então sim, as rodas dianteiras são diferentes das rodas traseiras, assim como os pneus. Uma curiosidade da roda é que, pelo padrão da época, por ser um carro esportivo, elas são de magnésio, tá? Só que, como elas são rodas de liga de magnésio da época, elas não têm nenhum alojamento nelas para a gente usar a tecnologia mais moderna de pneus que a gente tem hoje, que é o pneu sem câmara de ar. Então esses pneus sem câmara de ar, eles foram desenvolvidos depois dessa época, né? Antes a gente só usava pneu com trama diagonal e tudo mais, os pneus radiais eles só vieram depois, então essas rodas foram desenvolvidas para a gente usar a câmara de ar. Então mesmo que esses pneus sejam modernos, né, que a gente possa colocar um pneu sem câmara, numa roda sem câmara de ar, esse pneu ele precisa usar a câmara de ar
por causa da roda, que ela não tem o alojamento e a tecnologia para a gente poder rodar sem a câmera, né? Que é o padrão do mercado atualmente. Perfeito. Então, é isso. Legal. Você muda um pouco a questão da pressão, né? Você não usa a mesma pressão que você usa quando ele é tubeless. Aqui é um pouco menos, aqui a gente roda com 26 libras, né? Então a pressão menor, justamente pelo jeito que a câmara de ar funciona. Então, na verdade, é um pneu tubeless que a gente monta nessa roda com a câmara de ar dentro, porque a roda, ela não aloja. Ela não é capaz de vedar a pressão de ar. A roda não é capaz de vedar um pneu tubeless, então a gente tem que usar a câmara de ar por padrão. Legal. Ela foi desenhada numa realidade, numa época em que isso não era realidade. Tipo, algumas adaptações que a gente vê hoje em dia de um carro antigo, mas para ele continuar rodando bem nos dias de hoje, né? Vamos um pouco então para a parte da interna, Batista. Conta pra gente aí o que você mexeu das condições. Vamos lá. Junto com os para-choques, até esqueci de falar, tem a maçaneta. Na época, a maçaneta era um pinguelinho que você puxava aqui e você abria o carro. Tanto que essa abertura era justamente para ele trabalhar. Era justamente para a maçaneta original. Legal. Como algum dos donos anteriores fez a modificação dele para ter um visual dos anos 80, também ficou com a maçaneta dos anos 80. Legal. É uma maçaneta original Puma, só que veio depois do que esse carro. Exatamente. Vamos lá. Aqui a gente tem um volante bem pequeno, mas não se engane, a direção é leve, então não tem problema nenhum ele ser pequeno. Velocímetros originais Puma, exceto esse aqui, que na verdade é um relógio comum, né? Então a gente aqui tinha velocímetro com odômetros, total e parcial, nível de tanque, nível de combustível. A gente tem o nosso tacômetro. Aqui a gente tem um relógio de pressão de óleo, e aqui originalmente a gente tinha também um de temperatura de óleo, que foi substituído aqui nesse exemplar por um relógio comum. E a gente tem pisca-alerta, a gente consegue zerar aqui o nosso odômetro parcial girando o reloginho aqui, para a gente poder zerar ele. Dá para fazer média de combustível então? Dá para fazer média de combustível nele, não me pergunte quanto. Farol, né? Farol de posição e o farol completo, luz alta, limpador de para-brisa, eu não vou puxar aqui porque o para-brisa está seco. Esse aqui na verdade é um puxadorzinho também, mas aqui na verdade é o esguichinho do para-brisa, e aqui é um acendedor de cigarro, né? O esguicho funciona. O esguicho funciona, se não me engano, mas aqui acho que estava sem água, mas ele funciona. Rádio, originalmente não tinha rádio, aqui era tinha um loginho da Puma. Esse rádio naturalmente foi colocado depois. Que mais? Vamos lá. Temos naturalmente o câmbio, manoplinha, aqui freio de mão. O que foi colocado nesse carro também, que não é original, é naturalmente o vidro elétrico. Cuidado com o braço, Fazini, só para mostrar que ele tem o vidro elétrico. Na época original, na verdade, era uma alavanquinha aqui, uma manivela aqui. Temos os para-sóis, uma simples luz. E cara, é isso, é um interior tão simples quanto um carro esportivo da época teria. Atrás a gente tem um espaço aqui que originalmente poderia ser para os bancos traseiros numa Brasília ou Fusca, só que obviamente como o carro é encurtado não tem mais espaço nenhum. Então aqui já é diretamente o motor. A capela fica aqui, a gente tem os cilindros aqui em cima, aqui já é o câmbio já. Então tem espaço para você colocar uma mochila, uma bolsa, mas nada além disso. Então, Batista, uma coisa que me chamou muita atenção, a gente já deu umas voltas antes com esse carro, né? Eu tive a oportunidade de dirigir, inclusive, é a posição de guiar, né? Para uma pessoa assim, eu tenho 1,80, já começa a virar um desafio para guiar. Era um carro que favorecia os mais baixinhos, pra talvez pessoas mais altas, o formato mais de piloto mesmo, né? Mais difícil de se acomodar. Olhando como está na tua ergonomia, assim, quais são as manhas que você tem que ter para conseguir pilotar de uma maneira confortável e segura o carro? Vamos lá, a primeira delas é o seguinte, até um pouco com relação à segurança, que para a época o cinto 3 pontas não era padrão de mercado ainda, então a gente tem um simples cinto 2 pontas, né, que pega aqui na região da barriga. Pela questão da cabeça, batendo no teto e tudo mais, você tem que, mesmo que o banco seja nessa posição, sentar de acordo com a posição do banco é um pouco desconfortável, sua cabeça bate no teto, não fica certo. O conforto de verdade para sentar é arrastando a bunda um pouco para frente mesmo, né, para você poder abaixar ainda mais para o pessoal mais alto, porque esse banco não tem ajuste de altura, porque ele é direto no assoalho do carro. Ele é tão baixinho que é direto no assoalho do carro. É claro, a lombar dá uma pegada com o tempo, mas para você entrar no carro é o preço que tem que ser pago, né? Então sim, eu já fiz algumas viagens de
2 horas assim, e realmente se sente que começa a pegar, né? Mas não tem escapatória, é a limitação do tamanho do carro. Perfeito. É a pegada esportiva que você tem que ficar com a bunda no chão mesmo. Que é a proposta do carro, né? Que é a proposta do carro, né? Quando você está nessa posição aqui, a sua perna fica alinhada, quase que alinhada com os pedais, então você só tipo meio que é o ato de empurrar para frente que você tem que fazer com o pé mesmo. Você empurra com o joelho para frente. Os seus joelhos, a sua perna fica beirando no volante, então é uma questão de você arranjar um compromisso ali também do quanto que você quer a sua perna para frente ou para trás e o quanto que você consegue passar a sua mão aqui, né? Porque senão é difícil de acomodar, mas limitações do tamanho do carro. Geralmente o que eu faço, eu apoio, quando eu não estou usando a embreagem, a perna aqui, eu bato ela na porta, aqui na porta mesmo. Deixa ela encostada, cinzeiro, né? deixa ela encostada na porta e vou com a perna desse jeito aqui mesmo, tá? Então às vezes você consegue até usar o joelho para segurar o volante, O legal Cara, o tamanho do interessante. volante é quase aqueles volantes de arcade de shopping, né? Ele é muito pequenininho. volante do Daytona USA. Aham, é isso mesmo. Mas, cara, é isso. O volante ele é menor por 2 motivos. O primeiro deles é agilidade para guiar. Quando você tem um raio menor, você tem mais agilidade para guiar. E o segundo é um volante maior. Esse é um inferno de você dirigir aqui dentro. Então, Por espaço não dá nem mesmo. para ser maior. Então, é quase um kart ali em termos de guiar. E como ele é baixo, a sensação de velocidade que você tem no carro é impressionante. Você tá a 60 por hora e você acha que você é o Emerson Fittipaldi ali, porque você está tão perto do chão, o barulho é tão alto que realmente a sensação de velocidade nesse carro é bem interessante. Bom, Batista, antes da gente ir para a parte dinâmica, fala um pouco do porta-malas do Puma, então. O porta-malas é mais exótico, né? Como o motor é na traseira, assim como os nossos outros primos da Mecânica Ar, todo o resto do espaço vai aqui na dianteira, né? A gente tem umas coisinhas das filmagens guardadas aqui. Ó, serve como... não liguem pra bagunça. Em cima aqui a gente tem o tanque de combustível, né? Sensor de nível, reservatório do fluido de freio ali. Abastecimento, então, Batista, chega no posto, tem que abrir aqui o capô, abre aqui, abrir a tampa do tanque e abastecer por aqui. desrosquei a tampinha aqui e tal, e fala pro frentista. Os cientistas encher. sabem esse processo normalmente ou não? Como que Não, é? eles sabem. Eles Tipo, sabem? sabem assim. Legal. É, Às vezes tem que explicar. às vezes tem que explicar um pouco. Legal. O que tem que explicar para eles na maioria das vezes é porque como o tanque é rasinho, Aham. você não pode só deixar Pro automático. no automático, porque ele vai desarmar o automático muito cedo. O tanque, você colocou 2 litros, ele vai encostar no bico, o automático desarma. Então tem que sempre falar pro frentista botar ele só o biquinho aqui e ficar no manual esperando até encher. Então essa é uma peculiaridade dele por causa de que a gente não tem aquele pescocinho, né? Então realmente o bico já tá encostando no nível mais baixo do combustível. Quantos litros cabe normalmente? Cara, esse carro tem um tanque pequeno, tá? Cabe 30 litros nesse tanque. Uhum. Posteriormente, foi aumentado para 40, se não me engano, mas só que dessa época a gente tem um tanque de 30 litros. Então a autonomia Eu não ia é perguntar. muito grande, tá? Quanto você já fez de máximo, assim? Sem arriscar muito também, Cara, né? a autonomia em termos de quilometragem não vou saber dizer muito ao certo. A faixa de consumo médio, por ser carburação dupla, pega um pouco. É um carro que é um pouco mais beberrão que o padrão com carburação simples. A gente está falando na ordem ali de 11, 10 km por litro na estrada. Pegando de boinha, assim, até mais porque o câmbio ali não é muito longo. E daí na cidade a gente está falando de 8, 9. Cara, muito bom. É parecido com a Passat, inclusive. Mas carro muito mais pelo novo. desempenho que pega. Mas assim, quando a gente está falando de um tanque de 30 litros, a autonomia pega um pouco. Entendi. Além do mais, a gente tem o step aqui na dianteira, né? Disposição sempre ali um kit dignidade do carro antigo, que é algumas ferramentas básicas, um macaco, um galãozinho de gasolina, caso a gente tenha problemas, e um funil adaptado de garrafa PET. Fora isso, nada mais. Bom, Batista, então chega de papinho, bora dar uma volta e ver como que o Puma se comporta ali Vamos ver dinamicamente. qual é esse carrinho aqui. Aqui, ó, ao vivo aqui, tentando entrar no Puma. Precisa de uma certa malícia aqui para entrar, não bater a cabeça. O Batista tá acostumado, entrou de primeira. Então bora lá, rolezinho de Puma Bora lá. no Parque Barigui. Pera aí, com estilo agora, o sol tá voltando. Tem que ser o estilo Pra quem correto com o percebeu no veículo. vídeo, às vezes tá meio alternando entre nublado e sol. E o volantinho pequeno implica em ter que fazer mais força por ter um braço menor ali de alavanca, Batista? Assim, bater no olho você imagina que sim, mas o carro é tão leve e o motor tá atrás, então todo o peso dele tá atrás enquanto a direção tá na frente. Então a direção é muito leve, é bem tranquilo. Ó. Legal. Você consegue manobrar ele com tranquilidade, mesmo sendo
direção totalmente mecânica, não tem nada de auxílio hidráulico aqui, né? Então, mesmo sendo puramente mecânica, é uma direção bem tranquila de tocar, ele é bem leve, bem responsivo. Bem leve e bem responsivo, que condiz com a proposta do carro na época. E hoje é legal que tá tendo um encontro de carros antigos aqui no Barigui, em Curitiba. Então, quem não conhece, todo domingo praticamente tem um evento aqui com vários carros. É bem legal. E antes o Puma tava até estacionado ali, né? Estacionado lá, a gente só manobrou fora justamente para ter um pouco mais de paz e tranquilidade e ter um espaço mais aberto para poder filmar, né? É bem legal o encontro aqui, inclusive hoje tá tendo o encontro do Save the Wagons, das peruas, então, do Danilo Motim. Abraço, Danilo, a gente conversou bastante antes de começar a gravar aqui. E a bala de prata tá parada ali, inclusive, vamos ver se não tiveram que tirar, não vai nem dar para ver. Hoje fez muito carro aqui. E aqui é um exemplo de uso, né, de esportivo dos anos 70. Cara, o tamanho do retrovisor é muito pequeno. Então, para fazer manobra assim na cidade grande hoje em dia é meio chatinho, né, Batista? É chatinho. Para você fazer uma varredura mesmo, você tem que tipo olhar, dar uma mexida na cabeça para você poder pegar uma área maior. Não dá para confiar 100% no retrovisor. Só bater o olho no retrovisor não é o suficiente para manobrar. Tem que olhar para trás, então realmente... O bom é que a visão é relativamente boa aqui do vigia, e o carro é né? pequeno, você tá perto da janela, você consegue botar a cabeça para fora com facilidade, assim, então... Pelo menos isso. Não é tão ruim assim, mas bater o olho no retrovisor, para quem não tá acostumado, pode ser um pouco desesperador no começo. Boa. E vendo a altura do carro, né, Batista? A gente passou um Uno aqui. Exato. O retrovisor passou uns 15 centímetros abaixo do retrovisor de um Uno, que já é um carro baixo para hoje em dia. Você passa do lado de um SUV, você tá olhando as rodas deles, assim, então às vezes no trânsito pode parecer um pouco intimidador, mas você acostuma. Ó, passando do lado de um Leaf aqui, olha aqui a altura da linha aqui da janela, passa abaixo da maçaneta do Leaf. Leaf também é um carro baixo, né? Então mostra assim tendências de época, né, cara? Como antigamente SUV ele era uma raridade, quase. Isso era a época das Bonanza, das F1000 talvez, né? E hoje o quanto é comum. Ó, agora dá pra ouvir um pouco do ronco aqui do bicho. E tá saudável, né, Batista? Tá saudável. Como eu falei, de todos os intempéries que o carro teve, felizmente o motor não foi um deles. E realmente a sensação aqui é de você estar rodando com a bunda rente ao chão, né, Batista? É muito diferente do que a gente está acostumado, mesmo com os carros baixos atuais, né? É uma posição realmente de esportivo, assim. E arrisco dizer, cara, se pegar um Porsche atual, eu não sei se a posição aqui final dos quadris, se aqui a gente não tá até mais baixo, cara, sinceramente. Ó, eu acho que a gente tá mais baixo, tá? Porque o Porsche, até por questão de segurança e tudo mais, os bancos são mais altos, tem mais ajuste, com certeza são muito mais confortáveis, e por serem mais confortáveis eu garanto que vai estar um pouco mais alto. A sensação que dá de dirigir nesse carro aqui é uma sensação muito parecida que você tem quando você está andando de kart. Sabe quando você está andando de kart, você, na verdade, é um kart de aluguel ali, 10 HP, você acha que está quebrando a barreira do som ali, mas quando você vai ver, você está 20 km por hora. É uma sensação muito parecida, sabe? Uma sensação de que você está realmente num veículo muito ágil, muito rápido, que na prática não está tão rápido assim, mas o simples fato de você estar perto do chão, a perspectiva que você tem, até a questão de ser um carro que, pelos padrões mais antigos, ele é um pouco mais cru, né? Ele não tem isolamento acústico, você sente o cheiro da gasolina, a resposta do carburador quando você pisa. Quase me sentiu aí com o celular. Boa. Isso dá uma sensação de dirigir muito interessante quando você quer o prazer de dirigir mesmo, né? Basicamente como se fosse um kart da cidade, então Batista. Como eu disse, né, uma sensação de dirigir bem direta. Ele é bem responsivo, assim, pelos padrões da época. Eu diria que é basicamente um kart que pode andar na cidade. Não, e sentindo aqui realmente no sensor bundômetro, né, cara? O quanto ele é responsivo, e aí você vê que, cara, para essa época principalmente, né? A gente fala muito em números de potência, isso é o comum, 200 cavalos, 300 cavalos e mais, mas esquecem da relação peso-potência, né? Aqui não é um carro de grande cavalaria, mas o fato dele ser tão leve é o que torna a sensação de velocidade maior e a resposta, né? Exato. Um carro muito gostoso de ser guiado, muito levinho. Nas curvinhas, assim, ele tem uma dinâmica muito boa, né? Tração traseira também, que favorece esse comportamento esportivo, né? Eu fico imaginando, na época,
qual era a sensação das pessoas ao guiar, né? Nossa, a pessoa com que era certeza. acostumada com Fusca, Com por certeza. exemplo, e aí pegava e entrava para aqui em que a mecânica, apesar de muito semelhante, a dinâmica do veículo era completamente diferente. Exatamente. É um carro, assim, até para outros carros da época, por exemplo, o Opala, que é um carro com mais característica de barca, quando você tem um carro mais direto, mais colado no chão, assim, é uma sensação bem diferente, tá? Para os carros atuais, a gente está mais acostumado a ter um carro mais firme, mas para carro antigo, essa firmeza, assim, essa responsabilidade não era tão comum assim. Bom, Batista, então acho que a gente fica aqui com esse grande carro que representou... Grande pequeno carro. Grande pequeno carro, mas que representou tanto para a história do Brasil, né? Muito legal, assim, ouvir a história não só do carro, como a tua história com esse carro. Sim. E, assim, para encerrar o vídeo, eu queria dizer que tá à venda, é isso? Tá vendo, exato, né? Eu arranjei uma outra dor de cabeça. Uma Sempre, né? A gente não consegue anos ficar de 90, boa. Arranjei uma outra dor de cabeça e como o espaço na garagem é limitado e os recursos também, eu decidi ficar só com uma das duas dores de cabeça, né? Então esse aqui eu vou passar ele para frente, caso tenha interesse, na época do vídeo. Qualquer coisa, troca uma ideia com o Pazini, tem conversa. Então é isso, galera. Para quem tiver interesse, procura a gente aqui. Que nem o Batista comentou, o veículo está disponível, está à venda. Nos procurem que a gente conversa. Então a gente faz esse intermédio para chegar no Batista e vocês trazerem a propostinha. Só não venham com propostas indecentes, né? Venham com boas propostas. Não se esqueçam então de se inscrever no canal Mad Tests. Deixa o like com esse roncão aqui do Puma para encerrar esse passeio de mais um vídeo para o quadro Máquinas dos Amigos. Valeu, Batista. Valeu, galera. Valeu, galera. E até a próxima. Tchau. Uhul! Boa.